Olá pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje a gente vai, nessa aula de sociologia, né, a gente vai sair um pouco daqueles filósofos clássicos, né, que nós vimos anteriormente. Desde o início do ano a gente está falando sobre o surgimento da sociologia, sobre esses caras iniciais que escreveram sobre a sociologia depois daquele momento ali de revolução social, né, que nós vimos devido à Revolução Francesa, devido às revoluções industriais. Vimos Marx, vimos Weber, vimos Durkheim, enfim. Agora a gente vai ver um campo de estudo da sociologia, né? Um campo de estudo que ele vai se dar exatamente nesse momento em que a sociologia está surgindo. Tá legal? Vamos colocar isso. Mas é um campo de estudo que a gente pode fazer observações anteriores, tá? Que é antropologia. Quem for fazer a faculdade de sociologia ou qualquer faculdade de ciências humanas, né, tanto ciências sociais como história, como geografia, como direito, estuda antropologia. Porque, como o nome mesmo já diz, é o estudo do homem. Antropo é homem, logia, estudo. Tá? Mas a gente vai ver que dentro da sociologia, essa antropologia tenta abraçar aí uma questão mais cultural desse homem. Tá? A gente vai ter uma aula futura sobre cultura, tá? Mas nesse início a gente vai ver alguns autores que preocuparam-se em tentar entender, né, a dominação do homem, entender a cultura de um sobre outro, né, essa cultura de dominação, essa cultura, uma sociedade primitiva, o que é uma sociedade avançada, se isso existe a nível cultural, entendeu? Então, a aula de hoje a gente vai ver aí algumas teorias antropológicas. Claro, eu não tenho como, normalmente antropologia é uma disciplina gigantesca de uma universidade, mas é algo que é importante para a gente entender a parte sociológica, então a gente vai ver aí as suas principais características e seus principais teóricos, né? Vamos lá, vamos compartilhar aí o material para a gente começar essa aula aí. Como eu disse, a antropologia, né, ela vai se dedicar aí ao estudo do homem, principalmente o homem em sociedade. Mas para a gente entender essa antropologia, a gente precisa aí estar entendendo, né, o contexto histórico e o que... Professor, por que essa imagem? Porque essa imagem mostra a diversidade do homem culturalmente no planeta Terra. Então, a gente tem aborígenes, a gente tem indígenas, além do que a gente já conhece, né, do homem branco europeu, a gente tem aí uma série de traços culturais que vão ser objeto de estudo desses antropólogos, desses caras que vão estudar essas sociedades. Então, historicamente, né, só para a gente analisar aí o contexto histórico, historicamente, a gente vai entender, né? É claro que a gente vai ter uma aula sobre cultura, mas a gente precisa entender cultura num conjunto de classificações coletivas. Ou seja, que os seres humanos em grupo constroem um sistema no qual estabelece seus valores, hábitos, costumes, por exemplo. Então, cultura é algo do quê? Do ser humano. Todo ser humano tem cultura, professor? Todo ser humano tem cultura. E essa cultura se constrói como? Coletivamente. Tá legal? Ah, professor, você está dizendo que o povo brasileiro tem uma cultura, o povo da Austrália tem outra, sim. E essa cultura, ao longo do tempo, ela vai se construindo. Tá legal? Todos os grupos humanos possuem cultura, produzem cultura. Tá? A antropologia ela surge como área de conhecimento a partir desse conflito cultural que existiu entre colonizadores a fim de estudar as diversidades culturais. Tá legal? Vou dar uma pausa aqui. Galera, nesse século, principalmente no século XVIII, tá?
um pouco também no século XIX, mas principalmente no século XVIII, onde século XVIII e XIX, onde esse imperialismo, não sei se vocês já viram isso em história, principalmente o imperialismo europeu, ele vai fazer o quê? Vai estar dominando outros continentes. Tá? Esse imperialismo, inclusive, vai ser resultante da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas esse imperialismo surge desses europeus se sentindo uma cultura superior, indo para a África, indo para a Ásia, dominar os territórios africanos, dominar os territórios asiáticos, tentando impor sua cultura. Tá? Isso vai gerar uma série de problemas que esses antropólogos, esses caras que vão estudar antropologia, vão tentar resolver e vão tentar entender. Tá legal? Vamos continuar acompanhando aí. Então, aí no final do século XIX, né, encontra-se o ápice do imperialismo, tá? Que aí o ano de 1880, 1890, aí é o ápice, tá, desse imperialismo. Empreitada cultural que possui a finalidade de levar trabalho, religião aos povos colonizados, para conduzi-los a um estágio de civilização, pois eram julgados primitivos. A Europa era modelo do mundo. Então a gente vai ter esse imperialismo aí em praticamente todo o território africano. No território asiático, a gente vai ter aí a interferência da Inglaterra na Índia, a interferência da Inglaterra na China, né? A gente vai ter França em Marrocos, a gente vai ter aí essa África sendo dividida para países europeus. Como eu disse, isso vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. Isso é uma matéria de história, leva uma aula inteira para a gente explicar. Mas é importante a gente entender nessa aula de antropologia que esses caras europeus se viam como modelo do mundo. Então a ideia era levar o quê? Levar a civilização para esses povos atrasados. Tá? Será mesmo que eram povos atrasados? Ou será que eles tinham uma cultura diferente? É isso que esses antropólogos, esses caras que vão estudar cultura, vão estar se debruçando, vão estar tentando mostrar. Tá legal? Vamos continuar aí. Né? Então, esses caras formularam algumas teorias, tá? Teorias muito diferentes, algumas muito polêmicas, tá legal? Mas que foram teorias antropológicas. É claro que essas teorias vão se desenvolvendo, né? A primeira teoria é do evolucionismo. Ah, professor, já ouvi falar nisso. Evolucionismo tem a ver com ciência. Sim, eles usam as ideias do Charles Darwin, né, de uma evolução do ser humano para utilizar como uma teoria social, como evolução de uma sociedade. Tá? Então, o que ele vai fazer? Alguns teóricos ali, principalmente os primeiros teóricos ali do século XVIII, do século XIX, desculpa, eles vão estar pegando essa teoria da evolução, né, para falar assim, ó, a civilização evoluída é a civilização europeia, é o homem branco, tá legal? E a civilização africana, asiática, da América, é uma civilização que precisa de evolução, né? Precisa de um evolucionismo social, que também muitas das vezes é chamado, tá legal? Então, esses caras, eles vão utilizar essa teoria de Darwin para estar é uma teoria no mínimo racista, né? Mas naquele momento se acreditava-se nisso. A gente estava num momento da onde a ciência era predominante, né? Tudo era explicado pela ciência e eles procuram tentar entender essas sociedades também pela essa ciência. A gente sabe que hoje é errado. Não existe nenhuma civilização mais evoluída que a outra. Cada um está no seu estágio e às vezes é o estágio que elas querem estar, né? No Brasil, a gente tem um exemplo disso com Dom Pedro II, que era imperador do Brasil. Ele tem medo de que o Brasil se torne um país negro, né, por um haitianismo, por uma revolução africana que teve no Haiti, de negros africanos, né? E aí o Brasil tem uma política de embranquecimento,
Tá legal? Isso é real, tá? O Dom Pedro II faz uma política de embranquecimento da sua população, dando terras a povos europeus. Então, a gente tem no Rio de Janeiro muitos europeus vindo para o Rio, para o sul do Brasil, alemães, italianos, finlandeses, que vão chegar aí num claro objetivo de embranquecimento, né? Como se o Dom Pedro estivesse utilizando dessas teorias do evolucionismo social, tá? Como se o homem branco fosse evoluído. Ah, professor, Dom Pedro era burro? Não, Dom Pedro era um cara bem inteligente, mas contextos políticos, contextos de estudos da época mostravam que era legal fazer isso, e ele fez, e realmente, se você for hoje no sul do Brasil, você tem diversas colônias italianas, suíças, e a gente tem aqui em Penedo, a Suíça brasileira foi uma terra dada para suíços, enfim. Isso aconteceu no Brasil, não está tão longe da gente, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender melhor isso aí. Então, essa teoria da qual os pensadores utilizavam a construção teórica de Charles Darwin, né, acerca da evolução das espécies, para explicar as diferenças entre sociedades. Essa ideia ficou conhecida como darwinismo social. De acordo com essa perspectiva, algumas sociedades possuem características que as tornam superiores às demais. Tá legal? Então, esse darwinismo social vai ser muito utilizado por esses povos europeus para justificarem a invasão de outras culturas, de outros territórios, numa tentativa de levar o progresso, levar a cultura. Não, a gente não está aqui invadindo a terra desses caras, a gente está levando cultura, a gente está levando progresso. Tá legal? Outra teoria bem interessante aí, que aí já não é tão problemática quanto essa do darwinismo social na nossa visão de hoje, é a teoria do funcionalismo. Tá legal? Malinowski vai ser o grande nome dessa teoria, o principal teórico, né? Ele vai falar o quê? Que cada grupo social, né, se organiza para satisfazer suas necessidades fundamentais. Então, cada sociedade funciona, se organiza de uma forma. Tá legal? Por exemplo, a produção de roupa no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, nordeste, é uma produção de roupa mais quente. Por quê? Mais fria, né? De roupa para o calor, desculpa. Por quê? Porque a gente vive no calor, né? Então, a nossa vestimenta, né? A nossa vestimenta é diferente, talvez, de uma vestimenta de um canadense lá no norte do planeta Terra. Então, as organizações dessas sociedades, elas dependem de cada uma, de cada sociedade, né? Não somente as biológicas, mas também que promovem necessidades fundamentais, né? Não só essas biológicas, mas também que promovem instituições sociais. O que é instituição social? É igreja, política. Então, Malinowski vai falar o quê? Cada sociedade ela vai se organizar de uma forma. Né? Então, ele já começa a questionar essa teoria do darwinismo social e fala, não, galera, não é assim. Né? Cada sociedade vai ter sua característica, cada sociedade vai ter sua cultura, né? E vai se organizar de acordo com sua necessidade. Né? As necessidades do povo brasileiro são muito diferentes de uma necessidade de um povo do sul da África, por exemplo. Né? Uma galera que vive nas savanas é muito diferente de uma galera de um povo que vive no deserto. Então, cada sociedade vai se organizar dentro de uma funcionalidade, por isso o nome do funcionalismo, específica dessa sociedade. Tá legal? A próxima aí, né? Aí o funcionalismo. A próxima aí, o estruturalismo, que é uma teoria mais recente de um baita de um antropólogo que é um francês, né? Se escreve aí Levi Strauss, mas o nome dele se fala Levi Strauss, né? Ele cria
a antropologia estrutural. O que é isso? Aí sim ele rompe totalmente com o darwinismo social. A teoria defende que a estrutura das sociedades, elas podem ser comparadas. A gente pode comparar estruturas de sociedade, mas cada sociedade possui suas particularidades, nas suas características, que não podem ser definidas como superiores ou inferiores. O Lévi-Strauss, inclusive, ele fala, por exemplo, professor, o que é estrutura? Então, ele fala que as estruturas dessa sociedade elas podem ser comparadas, né? Mas cada um possui uma particularidade. Por exemplo, o Lévi-Strauss usa o exemplo do casamento. Seja qual for a sociedade, ele estuda praticamente sociedades do mundo inteiro. Seja qual for a sociedade brasileira, a sociedade dos beduínos do deserto do Saara, a sociedade dos ciganos da Europa Oriental, a sociedade dos... qual o nome? Os caras que ficam no gelo lá na Itália, me fugiu o nome, dos esquimós canadenses, ou a sociedade dos aborígenes da Austrália. Todos esses caras têm algo em comum, que é o quê? O casamento. Né? Dentro de uma estrutura de sociedade, existe o casamento. Né? E aí a gente pode comparar, é isso que o Lévi-Strauss fala, a gente pode comparar estruturas. Mas aí, gente, o casamento cigano, o casamento de um aborígene, o casamento no Brasil, o casamento de um esquimó, eles vão ser diferentes, vão possuir suas particularidades. A gente pode comparar estruturas que são parecidas, mas cada um com a sua característica. E aí Lévi-Strauss vai falar com toda a propriedade. Não existe, né, culturas inferiores ou superiores, tá bom? Não existe, a gente não pode definir algo como superior ou inferior, tá legal? E aí ele rompe com essa questão do darwinismo social. Então, galera, antropologia, né, é o estudo do homem, né, em sociedade. É o estudo desse homem em sociedade. Esses caras da sociologia vão se debruçar para quê? Para entender a sociedade. E aí, como esse homem, como essa cultura desse homem está inserido. Tá? Existiu teóricos falando que existia uma cultura superior, outras inferiores, que deviam ser dominadas para evoluir. Existiram teóricos que falavam, não, cada um tem sua característica, e existiram teóricos, como Lévi-Strauss, que falou, cara, não existe cultura inferior ou superior, existem culturas. A gente pode comparar estruturas sociais, mas a gente não pode comparar a cultura dizendo que é ruim ou não. Tá? Então, se eu for lá para a Arábia Saudita, ou se eu for para culturas com religiões mais específicas, eu não posso falar que aquela cultura é inferior à minha. Né? É claro que isso a gente vai ver um pouco mais na aula de cultura, mas só para a gente entender essa questão do Lévi-Strauss. Tá legal? Então, basicamente, esses caras são importantes para a gente começar a entender a nossa sociedade, a nossa cultura, né? Como é que a gente vai passar agora a estudar a nossa sociologia, tentar entender a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, entender as pessoas que nelas estão inseridas, tá legal? Por isso que essa aula é importante. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, retornem o vídeo aí, voltem, vejam de novo, pegam os slides aí, copiam no caderno, para ficar uma coisa mais organizada. Tudo vai dar certo, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.